Muito bem, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, pelo interesse na nossa série de webinários. Hoje é dia 3 de outubro de 2023 e hoje é o 29º webinário do INCTBio. E agradeço bastante aqui também a presença do nosso palestrante de hoje, professor Leandro Wang Hantal, aqui do Instituto de Química da Unicamp. E agradeço muito a disponibilidade, Leandro, para ceder aqui um pouco do seu tempo e mostrar o seu trabalho que está sendo desenvolvido aqui de maneira brilhante aqui no IQ Unicamp. Eu queria só aqui, inicialmente, aqui, dar um breve aqui histórico do currículo do professor Leandro. O professor Leandro ele é graduado em Química Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Química Analítica e doutor em Ciências pela Unicamp. Realizou estágio de sanduíche na Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, Ohio, nos Estados Unidos. Entre 2015 e 2017, foi pesquisador no Centro Nacional de Pesquisas em Energia de Materiais, CNPEM, aqui perto da Unicamp. E atualmente ele é professor aqui do Instituto de Química da Unicamp. E bem recentemente, ele também foi nomeado membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da CIESP, a quem a gente tem assim, um orgulho enorme de ter o Leandro nessa posição aqui no nosso quadro. O grupo de pesquisa do Leandro atua na área de química em química analítica, com as linhas de pesquisa tem destaque para preparo de amostras para análise de compostos orgânicos, técnicas cromatográficas, espectrometria de massas, processamento de dados. Também possui forte atuação no campo de análise de alimentos, química forense, metabolômica, petroleômica. Dentre as premiações do Leandro, destaca-se a presença do Power List, no top 40, Under 40, da Analytical Scientist, isso foi em 2018, o John Phillips Award, em 2019, Jovem Talento do BRJAC, em 2019, Rising Star in Separation Science, da LCGC, em 2023, tem uma coleção assim, bastante importante de prêmios que o Leandro tem na sua carreira. Ele é editor associado da revista Brazilian Journal of Analytical Chemistry, editor convidado também das revistas Journal Chromatography, Frontiers in Chemistry. Ele é membro do Early Career Board da Analytical Chemistry, bolsista Produtividade nível 2 do CNPq, revisor e assessor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Programa Inova Talentos, do Instituto Evaldo Lodge, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Chile, e de várias revistas científicas internacionais indexadas. Leandro possui também diversas publicações, já tem também várias orientações no seu currículo, e eu devo destacar aqui que o Leandro tem tido aqui uma carreira bastante expressiva, brilhante, com uma produtividade excepcional aqui no Instituto de Química da Unicamp. Para a gente, Leandro, é um prazer enorme ouvir aqui a sua palestra hoje, e fica então com você aí para apresentar para a gente. Eu volto aqui no finalzinho para as sessões de perguntas e respostas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Leandro. Leandro, obrigado aí pela participação. Desejo aí um bom webinário para todos. Muito obrigado pelas palavras gentis. É realmente uma oportunidade uma grande oportunidade, um grande privilégio poder estar aqui com vocês, dividindo esse webinário. Eu acho que, antes de mais nada, só deixar um agradecimento para todo mundo que confiou no trabalho, desde o momento da contratação, o professor Fracassi foi membro da banca de contratação, então eu devo muito isso aos membros que participaram da banca, e principalmente aos alunos de iniciação, e graduação, e pesquisadores de pós-doc que também confiaram no trabalho do grupo, e que sem eles, dificilmente eu acho que eu estaria empregado em algum lugar, então eu deixo meus sinceros agradecimentos para os alunos que compõem a equipe. Bom, eu começo já pedindo desculpa para alguns dos alunos. Eu vi que eu tive um lapso de memória, esqueci de incluir
vários nomes, né, aqui na apresentação, mas eu vou tentando destacar a contribuição de cada um à medida que a gente vai avançando na apresentação. A ideia hoje é tentar trazer para vocês um pouquinho do que há de novo em termos de sistemas de transdução, ou também chamados de detectores, né, para cromatografia a gás. E eu tentei trazer algumas aplicações recentes do grupo dos últimos 2 anos e meio, onde a gente tenta empurrar um pouquinho essa fronteira do conhecimento dentro da cromatografia a gás, e eu espero que vocês se divirtam nesse webinário. Bom, antes de mais nada, é inevitável que a gente fale de cromatografia a gás multidimensional, né, a MDGC. Então, nós temos duas principais formas de cromatografia a gás multidimensional. A primeira é a que a gente chama de frações parciais, que vem do inglês de hard cut, foi introduzida lá em 1981. Então, a ideia dessas técnicas multidimensionais é que a gente sempre procure trabalhar com duas ou mais colunas cromatográficas, onde cada coluna vai exibir uma seletividade complementar, de forma que esse sistema composto, né, esse sistema bidimensional no caso, ele exiba um ganho em termos de poder de resolução quando comparado às técnicas individuais ou unidimensionais, né. Então, nesse sistema de frações parciais, o que nós temos basicamente é um único injetor, uma primeira coluna cromatográfica, uma interface, que vai fazer justamente essa seleção de quais frações vão ser sujeitas a uma etapa adicional de separação. Então, quando você seleciona determinadas frações, essa interface vai direcionar esse efluente da primeira coluna para essa segunda coluna, onde você vai ter uma separação adicional. Então, você vai ter uma detecção utilizando um segundo detector. Já as frações onde você optou no método por não fazer uma separação adicional, vai ser registrado, então, aqui no detector número 1. Então, veja que na cromatografia de frações parciais, não é toda a amostra que foi introduzida na primeira coluna que vai ser separada também na segunda coluna. São apenas algumas frações, por isso que a gente chama de frações parciais, né. E a representação é o GC-GC, tudo bem? Então, essa cromatografia aqui, ela geralmente é utilizada quando é uma análise-alvo, né, quando você tem uma lista de compostos ou contaminantes e você deseja melhorar a separação cromatográfica dela para melhorar a exatidão e precisão do seu método analítico, tudo bem? Então, um exemplo aqui, né, de um método de GC-GC, né, o hard cut, a gente tem esse cromatograma da primeira coluna, então esse é o registro da separação na primeira coluna, detector 1, e a gente vê que nessa região aqui de entre 2 minutos a 4 minutos, a gente não tem uma separação cromatográfica adequada. Então, nessa região que a gente programa no método, né, para divergir, para redirecionar essa fração para uma segunda coluna, onde essa segunda coluna vai ter a seletividade necessária para fazer a separação cromatográfica. Então veja que aqui nós temos, na verdade, 16 picos, 16 componentes, né, resolvidos à linha base, que na verdade nessa primeira coluna você ia achar que era um pico só, ou de repente 2, 3 picos coeluindo. Na verdade, são muito mais compostos que estavam coeluindo. Então essa é uma das vantagens de se trabalhar com a GC-GC, né, quando você tem uma análise-alvo. Em alguns casos, a gente deseja saber o máximo de informação composicional possível sobre sua amostra. Então, a gente geralmente não tem uma lista de analitos ou de contaminantes que a gente precisa estudar. Então, nesse caso de uma análise não alvo, né, a untargeted analysis, a gente geralmente recorre à cromatografia a gás bidimensional abrangente, cuja abreviação é GC vezes GC, né, que é um símbolo de multiplicação. Então, nessa técnica, você ainda trabalha com duas colunas cromatográficas com seletividades complementares ou distintas, mas a grande diferença é que a interface permite que toda a sua amostra seja separada na coluna 1 e na coluna 2, tudo bem? Então, nesse caso, você consegue fazer uma análise não alvo, tá certo? Bom, qual que é a principal diferença? Enquanto que na frações parciais você vai ter dois cromatogramas, um cromatograma para cada coluna ou para cada detector, na cromatografia a gás, bidimensional abrangente, na GC vezes GC, o que nós temos é um cromatograma que passa a ter duas coordenadas de retenção. Uma coordenada de retenção para cada coluna, né, associada a cada coluna.
Então, você vai ter, por exemplo, o eixo X, que vai ser o tempo de retenção na coluna 1, o eixo Y, que é o tempo de retenção na coluna 2, e você continua tendo a altura do pico, que vai ser proporcional à concentração do seu analito. E nós temos duas formas de visualizar esses cromatogramas, né? Você tem a visualização tridimensional, que geralmente é mais interessante, né? Que geralmente chama mais atenção, mas você também pode visualizar os seus cromatogramas na forma de um diagrama de contorno, onde a coloração dos seus picos aqui, na verdade, te dá uma ideia de intensidade, então uma escala cromática de cor, tudo bem? E aqui, cada manchinha dessa, na verdade, corresponde a um pico cromatográfico. Porque veja, a gente está olhando, por exemplo, se você pensar nesse cromatograma como um tabuleiro de xadrez, nessa visão aqui do diagrama de cores, na verdade, você está olhando por cima do tabuleiro. Então você perde essa noção de altura. Mas você consegue ter uma visualização muito melhor da retenção na primeira e na segunda coluna. Aí essa informação de altura, que a gente geralmente sente falta, a gente acaba indexando isso na forma de uma escala cromática de cor, de uma escala cromática, perdão. Tudo bem? Uma das grandes vantagens é quando você tem, por exemplo, a sangria da coluna ou a sangria do septo, que geralmente traz aqueles sinais de siloxanos que acabam interferindo na sua análise, na cromatografia a gás bidimensional abrangente, na GCGC, você consegue separar, né, a sangria da coluna dos seus analitos. E dessa forma você consegue ter espectros de massa muito mais puros, ou espectros de absorção, que seja, mas sinais muito mais puros. Isso ajuda na sua etapa de quantificação ou identificação, dependendo do escopo do seu trabalho. Bom, só para ilustrar, a título de curiosidade, já se passaram 5 anos dessa análise, então eu acho que a gente pode revelar. Essa é uma análise da fragrância de uma das fragrâncias, né, de uma das formulações da época que foram estudadas para o sabonete, para o detergente líquido, né, o Omo. Aí essa foi uma análise por GCMS, e aqui a gente fez uma análise bidimensional abrangente, né. Então você consegue ver, na verdade, que a complexidade dessa formulação utilizada no detergente líquido é muito mais complexa, e a composição química, né, se torna muito mais evidente quando a gente utiliza uma técnica multidimensional. Porque veja, esses compostos aqui que estão na mesma linha vertical, eles têm exatamente o mesmo tempo de retenção na primeira coluna. Então, se você estivesse fazendo uma análise por um DGC, né, uma cromatografia a gás convencional, eles estariam coeluindo. Dificilmente você teria essa informação de composição. Agora, quando a gente faz uma separação bidimensional, a gente tem esse ganho na segunda dimensão. Com isso, você consegue ter uma caracterização um pouquinho mais assertiva, né, um pouquinho mais confiável também. Bom, quando a gente pensa em análise qualitativa, o nosso papel como químicos analíticos é resgatar o máximo de picos do nível 4 para o nível 1, 2 e 3, tudo bem? Esse ID level, né, o nível de identificação, na verdade, é uma proposta de um grupo de do grupo de trabalho de metabolômica, né, que vem lá de 2007, onde você atribui um nível de confiança para a identificação que você está reportando. E isso é muito importante quando a gente trabalha com análise qualitativa, onde você está reportando novos produtos ou a composição de amostras exóticas, porque isso passa um certo grau de confiabilidade. Via de regra, o nível 4 é o nível que você é o nível de maior incerteza, tá? É o nível que, assim, é super questionável, mas você está reportando: "Olha, eu achei essa identificação, mas é um nível 4". Para você sair do nível 4 para o nível 2, por exemplo, você precisa de 2 parâmetros de identificação, ortogonais, ou seja, de origens distintas. Então, para você tirar do nível 4 para o nível 2, você precisa, por exemplo, de algum parâmetro de identificação que vem do espectro de massas, como a similaridade espectral, por exemplo, né, esse número, esse valor, e a confirmação ou com padrão autêntico ou confirmação utilizando índice de retenção, que é determinado por cromatografia a gás. Então, quando você tem pelo menos 2 parâmetros ortogonais sendo utilizados no processo de identificação, você consegue tirar a sua identificação do nível 4 e trazer ele lá para o nível 2. E o nível 1 é o suprassumo, é similaridade e espectro de massas, índice de retenção e confirmação com padrão autêntico. O nível 1 é inquestionável. O nível 2 é um nível de confiança bom. 3 e 4 são coisas que têm uma incerteza maior associada. Então, isso diz muito para o leitor quando ele está revisando
quando ele está analisando o seu estudo, né? Então, isso é muito importante para análise qualitativa. Então, no fundo, o nosso trabalho como químicos analíticos, né, dentro da área de separações, em partes recai nisso. Tirar o máximo de compostos do nível 4 e trazer para o nível 2 e para o nível 1. Bom, o que que a gente faz com essa informação? Muitas vezes, dependendo do estudo que você precisa executar, você não precisa exatamente da especiação do composto ou do analito. Muitas vezes você acaba compilando esses dados de composição e você utiliza isso para fazer uma análise de grupos. Então você vê a ocorrência de grupos, em termos de presença de álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e coisas afins, né. Então qual que é a ideia? Você tem seu cromatograma, você faz a correção de linha de base, integra os picos, faz a identificação, utiliza, atribui o ID level correto e acaba compilando isso numa tabela. Aí dessa tabela você pode fazer N coisas, mas uma das coisas mais comuns que a gente tem visto é justamente essa análise de grupos. Então veja, você acaba tendo um processo de identificação muito mais assertivo, muito mais específico, muito mais intenso em termos de especiação, para depois resumir tudo em classes, tudo bem? E tem vários estudos que acabam demandando essa análise por grupos ou de classes. Uma das maiores preocupações é porque a gente depende muito de bancos de dados, especialmente bancos que acabam compilando, né, ou indexando espectros de massas. Então, isso acaba gerando uma certa preocupação no sentido de que quando você trabalha com algum produto natural de uma fonte mais exótica, muito provável que os compostos que você vai estar caracterizando ainda não estejam disponíveis em bancos de dados. Então, nisso você acaba ficando limitado em termos de poder de identificação. Então, a gente precisaria, né, a gente precisa buscar formas complementares ou formas alternativas para aumentar o nosso arsenal de ferramentas qualitativas. Então, é nesse sentido que a gente tem os novos sistemas de detecção, digamos assim, e novos espectrômetros de massa sendo adotados cada vez mais pela comunidade de separação. Eu vou pedir para vocês ignorarem talvez esse segundo tópico, porque eu esqueci de colocar os outros estudos de caso, e agora que eu vi. Bom, então qual que é a ideia? Eu trouxe quatro, três estudos de caso para tentar ilustrar a importância, né, de sistemas de detecção complementares para, nesse caso eu estou falando de cromatografia a gás, justamente para a gente tentar responder algumas dessas perguntas, né. E a primeira é justamente essa análise de classes ou essa análise de grupos, né. Será que a gente precisa seguir esse fluxo de trabalho que a gente já conhece, que é altamente dependente de bancos ou bancos de dados? Então, acho que a primeira alternativa, né, uma solução, uma técnica complementar que acaba chamando a atenção é quando a gente acopla a GCGC com a espectrometria de massas de alta resolução. Acho que um dos grandes paradigmas que se gerou quando, à medida que se foi difundindo os analisadores de alta resolução, é que muitas classes problemáticas, em termos de classes problemáticas, entenda-se com pequenas diferenças de massa, a gente conseguia separar cromatograficamente, então isso aqui é um cromatograma de GCGC, mas até então, as identificações que eram reportadas, com base nos resultados que a gente tinha na época de quadrupolos, acabaram sendo questionadas, no sentido de que tinha muitos grupos, muitos picos que eram identificados como compostos aromáticos, que à medida que, né, os analisadores de massa foram aumentando a sua exatidão de massa, a gente começou a descobrir que, na verdade, esses compostos não se tratavam apenas de compostos aromáticos, né? Na verdade, eram compostos com derivados de enxofre. Isso se deve, em grande parte, porque a diferença de massa dessas duas classes, né, dessas duas séries homólogas, é uma diferença de 3 milidaltons. Então, naturalmente, que um TOF de resolução unitária, né, mesmo um TOF que vai até a segunda casa decimal, e quadrupolos, eles não têm a exatidão de massa necessária para diferenciar essas atribuições. Mas à medida que a gente tem esses analisadores de maior resolução e maior exatidão de massa, a gente passa a revisitar algumas atribuições que a gente vinha fazendo historicamente e percebendo que, na verdade, né, algumas nuances são um pouquinho mais preocupantes, né, essas pequenas diferenças de massa.
Bom, dentro desse contexto, né, do que a gente pode fazer com esse acoplamento de massas de alta resolução com a cromatografia bidimensional, a gente trouxe um estudo de caso, né, que foi desenvolvido aqui no laboratório. Então, a gente trabalhou com um analisador de massas, que é o FT-Orbitrap. Então, na verdade, é um analisador de... Eles acabam chamando de ultra alta resolução, né, porque a gente consegue trabalhar com até 120 mil de resolução. Mas, nesse caso, a gente optou por trabalhar numa forma de bidimensional abrangente. Essas aqui são as condições cromatográficas, essas são as condições do espectrômetro de massas. Então, dependendo do estudo, e a gente vai destacando, a gente trabalhou com a ionização por elétrons ou a ionização química, diferentes faixas de aquisição do espectro de massas e uma taxa de aquisição de quase 25 espectros por segundo. Em termos de modulação, a gente trabalhou com uma modulação térmica, né? Esse modulador ZX2 da Zoix, então ele não utiliza criogenia, apesar da modulação ainda utiliza baixas temperaturas, em torno de menos 90 graus Celsius. Ele tem um sistema fechado de CO2 líquido que permite gerar esses gradientes de temperatura sem ter esse gasto com nitrogênio líquido, por exemplo. Em termos de software, a gente acaba trabalhando sempre com o GC-Image, que é um software dedicado para processar cromatogramas de GC-GC. E, em especial, a gente trabalhou bastante com o MATLAB para fazer a parte de quimiometria, também com o Mass Frontier para fazer a parte de predição dos espectros de MS2, né? Então, a gente consegue simular em sílico os padrões de fragmentação dos nossos analitos. Eu acredito que isso vai ficar um pouquinho mais claro, né, o propósito nos próximos slides. Bom, em termos de protocolo, né, o que a gente fez de preparo de amostra, eu vou deixar um QR Code, o link do protocolo aqui. É um protocolo totalmente automatizado para análise de ácidos naftênicos em água produzida, então você não precisa fazer extração. Todo o processo de extração foi feito, né, pelo próprio instrumento, incluindo a etapa de secagem da fibra, remoção de resíduo de cloreto de sódio, né, dependendo do tipo de água produzida, principalmente dessa região mais salina, né, do pré-sal. E também ele já faz a derivação na fibra, né, dos analitos, utilizando um reagente de sililação. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar a referência aqui embaixo. Bom, em termos de resultados, eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar é que quando você tem o acoplamento da espectrometria de massas de alta resolução com qualquer técnica cromatográfica ou de separação, isso acaba trazendo uma série de oportunidades em termos de visualização dos dados. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um cromatograma, a gente está destacando os ácidos naftênicos, tá? Então você consegue ver essas séries homólogas aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma série homóloga, tá bom? Você consegue ver esses picos diluindo nessa linha aqui. Então, essa seria a série número 1, série número 2, série número 3 e assim por diante. Aí esse daqui é o cromatograma de GC-GC. Bom, essa é a forma com a qual nós estamos acostumados, né, em termos de visualização de dados. Mas quando a gente passa a ter mais resolução de massa e mais exatidão de massa, nós temos outras oportunidades de fazer a visualização. Mas para fazer essa visualização, a gente precisa ter em mente algumas particularidades do espectro de massa. Por exemplo, nesse caso aqui, nós trabalhamos com a ionização química, que em teoria era para ser uma ionização mais suave, então você teria somente a protonação dos nossos analitos. Então aqui eu estou destacando o espectro, né, MS1 de 2 picos, um de hidrocarboneto e um de ácido naftênico. O que eu queria destacar é que, por mais que a gente esteja trabalhando com a ionização química, na cromatografia gás, ainda é muito difícil de se encontrar um método de ionização verdadeiramente suave. Muito diferente da cromatografia líquida, onde o eletrospray, o APPI e até o próprio APCI, ele acaba sendo muito mais suave, ele gera muito menos fragmentos do que na cromatografia a gás. Então, na cromatografia a gás, inevitavelmente, você vai ter informação do seu íon adulto, mas você também vai ter uma certa fragmentação. É natural que essa fragmentação vai ser muito menor do que aquela observada quando você trabalha com ionização por elétrons, mas ela ainda vai existir. E por que a gente está trazendo essa informação? Porque se você não tomar cuidado, você vai acabar atribuindo para essa região aqui, ou para esse pico,
de repente, 4 íons adultos distintos, ou seja, 4 features. Então você vai falar: olha, nessa região eu tinha, na verdade, 4 compostos eluindo. E na prática não é isso, né? Na prática você tem um feature molecular aqui, que é esse hidrocarboneto, mas isso daqui, na verdade, é resultante desse adulto. Na verdade, são fragmentos desse adulto aqui. Então, se você não tomar cuidado, você vai triplicar, quadruplicar a sua tabela de picos, tudo bem? Então, isso requer um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer o processamento dos dados. E quando você vai fazer o processamento dos dados, é muito importante que você olhe para a massa monoisotópica e também faça uma confirmação utilizando o padrão isotópico. O que isso quer dizer? Quando a gente olha para a massa exata, dependendo da exatidão de massa que você tem, e no caso do Orbitrap a gente está trabalhando em geralmente até a quarta, quinta casa decimal, você consegue, a partir da medida de massa exata, determinar a fórmula molecular daquele composto. Tudo bem? Mas a fórmula molecular não é algo que, assim, você clicou na massa exata e vai aparecer uma fórmula molecular. Na verdade, você tem que delimitar uma faixa de elementos, uma faixa de composição para você fazer essas atribuições. Então, você não vai olhar a tabela periódica inteira. Você tem que definir quais elementos você vai avaliar e o número para cada átomo avaliado. Então, geralmente, quando você trabalha com a cromatografia a gás para número de carbonos, geralmente vai variar entre 1 e 60, hidrogênio vai até 102 no máximo, nitrogênio, oxigênio, enxofre, geralmente vai até 4, no máximo 6, e se você está derivando seus analitos com reagente de silação, aí você vai incluir esses elementos de silação. Mas veja, isso exige um certo conhecimento prévio sobre a sua amostra ou sobre o enunciado do seu problema, tá bom? Você precisa ter uma certa noção do que você espera encontrar, tá? Em termos de conhecimento prévio. É natural que esse conhecimento vai ser construído ao longo da sua pesquisa, que eventualmente você vai incluir outros elementos ou mudar a faixa de composição. Mas é importante que você tenha esse conhecimento prévio. Se você não tiver, você pode consultar esse banco de dados de produtos naturais ou até a própria Willy para ver quais são os valores máximos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e assim por diante que estão ocorrendo em função da massa. Então, pô, se eu estou trabalhando com massa até 500 Daltons, esses são os valores típicos. Se até 1000 Daltons, esses são os valores típicos, 2000 e 3000 e assim por diante. Então, você sempre vai ter um ponto de partida, mas o ideal é que você busque refinar esses parâmetros heurísticos de identificação para tornar a sua análise cada vez mais assertiva e cada vez mais confiável. Toda vez que você faz essa atribuição, né, ou para você poder fazer essa atribuição da fórmula molecular, a partir da medida de massa exata, a gente tolera um erro. Esse erro, infelizmente, ele é expresso em ppm. E para quem está acostumado com análises quantitativas, a gente tem no nosso DNA, a gente entende, né, que ppm está associado à medida unidade de concentração. Mas quando a gente está falando de massa exata, o erro tolerável de massa é também expresso em ppm. Então, esse erro de massa ele é calculado a partir da sua massa monoisotópica, que seria a massa exata teórica, de uma fórmula molecular que você está determinando, menos a massa experimental dividido pela massa teórica. Tudo bem? Aí qual que é o ponto? Quanto menor for essa tolerância, mais confiável é a sua identificação. Então, se você olhar nesse gráfico à sua esquerda, quando você tem uma tolerância de 50 ppm, para uma massa exata experimental, uma massa curada experimental, você vai ter 147 possíveis fórmulas que satisfazem aquela massa curada. Quando eu reduzo isso para 10 ppm, isso cai para 30. Por mais que seja uma queda de quase 5 vezes, 30 possíveis candidatos ainda é muito candidato. Quando você trabalha com uma massa de 5 ppm, isso já cai para 16, 2 ppm para 7 e assim por diante. Então, quanto menor for a tolerância de massa que você tiver, melhor. Mas isso vai depender muito das características do seu espectrômetro de massas. Por isso que é muito importante que você defina muito bem o escopo do seu trabalho para poder configurar um instrumento para atender a sua demanda. Não existe um instrumento que vai resolver todos os nossos problemas. Bom,
a gente falou da atribuição da fórmula molecular a partir da massa curada, né? Daquela massa exata experimental. Depois que você faz isso, você tem que confirmar utilizando o padrão isotópico do seu pico. Então, dentro daquele espectro de massas experimental, e a partir da fórmula molecular, você tem elementos de diferentes tipos. Então, tem os elementos que a gente chama de A, como o hidrogênio e o flúor, que são elementos que a gente é só A. Por quê? Porque ele não tem o isótopo mais um e mais 2. Ele é isotopicamente puro. Então, tá vendo? O hidrogênio é 100% 1, flúor 100% 19. O carbono, por outro lado, ele é um elemento A mais um. Por quê? A gente tem o carbono 12 e a gente tem o carbono 13, perdão, com uma abundância natural de 1,1% em relação ao carbono 12. E você tem os elementos A mais 2, que é o oxigênio, você tem o cloro e o bromo, por exemplo, que é responsável por aquele padrão isotópico bem característico de compostos halogenados, né? Do cloro e do bromo, tudo bem? Então, sabendo que tipo de elemento você tem, a gente consegue fazer a previsão, comparar o padrão isotópico experimental com o padrão isotópico esperado para aquela determinada fórmula molecular. Então, quanto mais parâmetros você tiver para fazer a sua análise qualitativa, para fazer a identificação do seu composto, melhor, porque mais confiável ela vai se tornando. O defeito de massa de Kendrick também é um parâmetro que a gente pode utilizar, mas a gente não entre em detalhes nesse momento. Mas a padronização, né, a convenção é que para o carbono vai ser zero, e para os elementos, por exemplo, hidrogênio e nitrogênio, ele vai ter um valor positivo, que na verdade é a massa exata menos a massa, a diferença entre a massa exata e a massa nominal, tudo bem? É isso que gera esse defeito de massa de Kendrick. Para a grande maioria dos elementos é um valor negativo. Bom, quando a gente fala de padrão isotópico, é muito importante que você também tenha resolução associada, porque por mais que você observe alguns padrões isotópicos, por exemplo, num quadrupolo, tem alguns isotopólogos que caem na mesma região, por exemplo, aqui é a região de 272 Daltons, na verdade é 272,26 e 272,25 e 272,26. Então, é uma diferença de 10 Daltons. Então, essa pequena diferença aqui a gente não consegue enxergar, por exemplo, no quadrupolo. Mas quando você trabalha com com analisadores de maior resolução, você consegue resolver esse sinal e você consegue extrair o padrão isotópico que realmente vem aqui do oxigênio 18, né, do A mais 2, para poder fazer essas confirmações. Se você tivesse um analisador unitário, por exemplo, essas duas intensidades estariam no mesmo sinal e provavelmente isso iria gerar uma divergência em termos de padrão isotópico. Então, no fim do dia, a gente tem isso. Esse daqui é uma tabela de análise qualitativa, né? Então, aqui você tem o perfil deconvoluído do seu pico, você tem a atribuição da fórmula, e você tem aqui o erro de massa calculado, então todos eles menores que 5 ppm, e em verde você tem o intervalo esperado do padrão isotópico, que é determinado a partir dessa fórmula molecular aqui, tudo bem? E essa linha contínua é o que se verifica experimentalmente, é o dado experimental. Então, quando você tem essa coerência, mais o índice de tensão, aí você consegue falar, bom, essa é uma identificação confiável, eu estou tirando meu analito lá do ID level 4 e trazendo para ele para o level 2, por exemplo. Bom, outras informações, né, que acabam te ajudando, te auxiliando na identificação, é quando você olha para o nível de insaturação da sua molécula, porque isso você consegue calcular a partir da sua fórmula molecular. Então, a partir do valor de dBE, você consegue inferir, né, se vai ser um composto saturado, composto cíclico, nesse caso é um nível de saturação de 2, então você vai ter um anel e essa carbonila aqui, e o nível de insaturação 4 você tem um composto aromático. Então, tudo isso te ajuda a extrair informações qualitativas sobre o seu composto. Isso acaba sendo muito importante para você tornar a sua análise cada vez mais assertiva. Em especial, a gente gostaria de destacar que quando você tem na cromatografia a gás o número inteiro de dBE, geralmente a gente está observando uma espécie radicalar, que dependendo do composto que você estiver trabalhando, vai ser o seu íon molecular. Agora, quando você tem valores quebrados, né, geralmente alguma coisa 0,5, 1,5, 2,5,
Geralmente é porque você está se referindo ao adulto, né, ao adulto protonado ou subprotonado. Então isso acaba gerando valores, quebrados de DBE. Então isso é muito importante para saber se você está lidando com uma espécie de camada aberta ou uma espécie de camada fechada, né. Se ele é o íon molecular ou se ele vai ser um fragmento, né, que você está detectando no seu espectro de massas. Bom, em cima dessas informações, existem alguns recursos visuais muito interessantes para identificar a ocorrência de outliers, né. Então, por exemplo, se você plotar um gráfico de número de carbonos em função do nível de insaturação, né, do DBE, você consegue ver que a maioria dos seus compostos vão estar, nesse caso, a gente está monitorando os hidrocarbonetos de petróleo, né, mas poderia ser também terpenos e sesquiterpenos de óleos essenciais, poderiam ser, enfim, N coisas, né, metabólitos em urina, metabólitos em sangue, mas você consegue definir um espaço onde você vai ter onde espera-se, né, ter a ocorrência de compostos identificados corretamente. Porque muitas vezes, se você tem uma identificação incorreta que não tem sentido químico, geralmente ele vai cair fora do seu espaço composicional. E isso é uma forma de identificar identificações anômalas, né, de identificar não, de atribuir identificações anômalas. Então esses recursos visuais, por mais simples que eles possam parecer, eles são muito interessantes para se eliminar erros grosseiros e principalmente nas etapas iniciais do seu método de identificação, para você ir ajustando os parâmetros e fazendo isso de uma forma iterativa. Bom, eh, se vocês repararem, a gente depende muito da detecção do íon molecular, né? Seja utilizando o método de ionização mais suave, ou a gente pode fazer algumas alterações de hardware para melhorar essa detecção. Então, no caso do Orbitrap em especial, eu gostaria de destacar que a gente tem esse dispositivo aqui chamado de C-Trap. Então, todos os íons que são gerados aqui na fonte de ionização, eles são direcionados aqui para a C-Trap, e a C-Trap faz a injeção dessa população representativa aqui dentro do Orbitrap. Enquanto o Orbitrap está adquirindo o espectro, o C-Trap vai acumulando os íons que estão chegando. Quando o Orbitrap está pronto, quando ele termina uma análise, ele é esvaziado e o C-Trap injeta esses íons que estavam aqui. Então, enquanto o Orbitrap está trabalhando, você não desperdiça íons. Todos os íons que estão sendo gerados na fonte, eles estão sendo acumulados na C-Trap. Aí, quando um termina, os íons vêm para o pacote de íons é transferido para o Orbitrap, e assim por diante. Então, esse é um dos grandes sucessos da sensibilidade do Orbitrap, né? É que você tem um altíssimo aproveitamento dos íons gerados. O que a gente quer trazer em termos de reflexão aqui é que, dependendo do escopo da sua análise, você não precisa aprisionar todos os íons gerados na sua fonte de ionização. Talvez a gente possa dar uma ênfase maior para uma faixa maior, mais elevada de massa, de maneira a pré-concentrar os possíveis íons moleculares e não aprisionar os fragmentos mais comuns, né, como 47, 57, que acaba sendo gerado por causa da ionização por elétrons. Então, a título de eh, comparação, esses resultados que a gente vai apresentar, na verdade, a gente faz um paralelo com o fracionamento. Então, quando a gente pensa em petróleo, geralmente a gente acaba utilizando né, fracionamento por solventes, justamente para reduzir a complexidade da mistura, da fração, em termos de número de componentes e diversidade das classes presentes em cada fração, mas principalmente porque você tem um efeito de pré-concentração. Você consegue trabalhar com um volume maior de amostra e reduzir o volume final do seu extrato, né? Trabalhar, de repente, com o volume final de 1 ml, 2 ml e assim por diante. Então, essa pré-concentração dos analíticos é muito interessante para poder detectar algumas classes um pouquinho mais problemáticas, e por problemáticas entenda-se de baixíssima intensidade ou baixíssima concentração. Então, nesses dois cromatogramas aqui, a gente está mostrando o cromatograma de um extraído para os carbazóis, né? Tem um nível de insaturação, dBe de 9. E aqui utilizando uma faixa completa, né? Começando de 5 a 500. E aqui embaixo, começando a adquirir o espectro de massas a partir de 100. Então, veja que o, eh, os íons mais intensos, quando você utiliza a ionização por elétrons, são os íons com uma massa abaixo de 100 Daltons,
justamente porque eles são os fragmentos mais estáveis, tá, gerados na EI. E quando você reduz essa faixa que você está analisando, tanto na C-Trap quanto no Orbitrap, você acaba tendo um efeito de concentração dos íons de maior massa, tudo bem? Porque a gente sempre trabalha, nesses dois métodos, a gente trabalha com uma população de 1 milhão de íons. Então a gente está sempre enviando 1 milhão de íons para o nosso analisador de massas. A diferença aqui é que você tirou a contribuição dos íons de maior intensidade, porém de menor massa. Então isso acaba realçando, né, ou destacando esses íons moleculares, por exemplo, dos carbazóis. Então isso é interessante porque você poderia abrir mão desse fracionamento utilizando solventes, através de ajustes operacionais em termos de hardware, né, em termos de método. Bom, mas não é só isso, porque nós estamos discutindo várias abordagens heurísticas, né, para trazer mais confiabilidade para os seus resultados, formas adicionais de visualizar os seus dados para identificar erros grosseiros, mas é inegável que a quantidade de informação química disponível nos cromatogramas ela está se tornando cada vez maior, mesmo que a gente não queira. Os dados estão ficando cada vez mais densos, né, mais ricos em informação. E isso acaba desafiando muito a nossa capacidade de processamento e visualização dos dados. Então, quando a gente tem essas medidas de massa exata, é muito importante que a gente crie scripts, independente se vai ser em Python, se vai ser em R. A melhor linguagem é a linguagem que você conhece, mas é importante que a gente tenha esses scripts justamente para diferenciar o que é um íon molecular, o que é fragmento, e fazer essas atribuições para que a gente possa tentar automatizar o máximo possível o fluxo de trabalho, porque quanto mais a análise qualitativa depender da gente, mais suscetível a erros grosseiros ela continua, né, ela se torna, porque a gente fica cansado e a gente vai errar. Então o papel desses scripts é muito importante. E nesse slide aqui a gente gostaria de mostrar isso, né, porque quando a gente faz, por exemplo, uma medida utilizando massa exata apenas, se vocês olharem aqui embaixo, a ocorrência de falsos positivos, que está destacado em vermelho, é muito grande, tá? Que é número de carbonos por Z. Z, entenda-se nível de insaturação, né? Um Z de 0 equivale a um dBA de 2, e esse de menos 2 equivale a um dBA de 3. Tudo bem? E agora, quando você passa por um processamento de dados, né, uma atribuição de dados um pouquinho mais automatizada, utilizando scripts, diferenciando o que é fragmento de um molecular, você acaba eliminando a ocorrência de falsos positivos, mas é natural que você ainda tenha, né, como destacado em amarelo, identificações que são inconclusivas. Por quê? Porque o script está num nível de maturidade que você ainda não conseguiu compreender todas as classes de compostos que tem na sua amostra. Isso é natural dentro de uma rotina, de uma pesquisa, porque esses scripts eles vão se tornando cada vez mais abrangentes, compreensivos, à medida que a pesquisa vai evoluindo, né? Então é só uma questão de tempo mesmo. Bom, algumas preocupações né? Por exemplo, poxa, eu estou dando tanta ênfase para íon adulto, tanta ênfase para íon molecular, mas eu preciso dessa informação de fragmentação para fazer a identificação. Então, se esse for o caso, nós temos métodos automatizados de fazer MS2, que a gente também conhece como análise de dados dependentes, né, ou data dependent do inglês. O que esses métodos fazem? Na verdade, é um método só, ele vai fazer isso de maneira automática, mas ele sempre vai alternar entre a aquisição de um espectro MS1 completo, e ele automaticamente vai selecionar os dois íons mais intensos desse espectro, número 1, para fazer o espectro MS2 de fragmentação. Então, ele adquire um completo, fragmenta os dois íons mais intensos, adquire um completo e vai fragmentar os dois íons mais intensos desse novo espectro completo aqui. Ele vai fazendo isso ao longo de toda a sua análise cromatográfica. Assim, você ainda tem a informação que você precisa para fazer análise de classes ou de grupos, né, fazer essa atribuição, mas você tem também a análise, a informação, né, do MS2, que é justamente para você poder fazer uma especiação, se for o escopo do seu trabalho. Então, com esses espectros de massa de MS2, na verdade, nós temos muitos recursos em sílico, né, para prever, a partir da estrutura química do seu composto, do seu analito, qual seria o espectro MS2 esperado. Então, essa seria uma forma
de trazer um pouquinho mais de confiabilidade para suas análises, mantendo essa informação ainda de análise de classes e de grupos, né. Então essas são algumas abordagens relativamente interessantes, na minha humilde opinião. Bom, então, assim, é inquestionável que esses dados eles são re ricos em informação, e a questão é como a gente faz esse gerenciamento de dados, né. Então aí a gente vai entrar um pouquinho em quimiometria, mas eu acho que eu já ouvi isso de várias empresas, mas o Brasil, né, tanto por sua questão heterogênea e continental, mas, em termos de óleo e gás, o Brasil, os poços, né, os reservatórios do Brasil realmente é um playground, porque a gente tem uma grande heterogeneidade em termos de salinidade, óleos leves, óleos pesados, muito ácido naftênico, óleos asfaltênicos, a gente tem um alto teor de CO2, a gente tem, essas razões entre gás e óleo das mais variadas possível e principalmente a gente tem muito óleo de origem lacustrina e biodegradável. Então são características que não tornam o processo de exploração e refino, muito fáceis, mas não deixa de ser, uma oportunidade interessante em termos de condução de pesquisas, né. Bom, dentro da indústria de petróleo, uma coisa que é muito comum é que nós temos vários métodos oficiais, né, geralmente ASTM, ISOs, para determinar propriedades importantes na hora de precificar o barril do petróleo. E para isso você precisa, né, quanto mais rápido melhor, porque uma vez que você começa a exploração e produção, você não consegue parar, né. Então quanto mais rápido você conseguir, precificar o seu barril, mais rápido essa gerência de tomadas de decisões consegue ter mais assertividade em termos de modelo de negócios. Então nesse sentido, o que a gente estava pensando é que já que a gente tem tanta informação dos cromatogramas, e já que a gente consegue fazer uma boa atribuição compostos nitrogenados, oxigenados e assim por diante, será que a gente poderia prever, várias propriedades a partir de uma única análise cromatográfica? Então a brincadeira é assim, em vez de fazer 4 métodos ASTM, eu poderia prever a partir de uma única análise cromatográfica o resultado desses 4 métodos ASTM, e tenha em mente que a intenção aqui não é substituir os métodos oficiais, mas é trazer um recurso adicional para a gerência, para quando eles precisarem tomar uma decisão de maneira rápida, que você tenha esse recurso, né, que você possa fazer uma análise e ter uma estimativa dessas propriedades, por mais preliminar que ela seja. E depois você valida esses resultados esperando a rotina de trabalho normal do laboratório, que já iria gerar essas medidas, né. É mais ou menos essa ideia, é melhorar ou trazer mais alternativas e ferramentas para a inteligência de negócios. Então, para a gente entrar nesse mérito, a gente precisa falar do que é um pixel em cromatografia, e na verdade o pixel, né, ele existe em qualquer medida instrumental, desde uma foto, desde uma televisão, até um cromatograma. Então, na verdade, é uma unidade lógica, não é uma unidade propriamente física, em termos de cromatografia, tá? A sua unidade vai variar, a unidade do pixel vai depender muito do detector, mas é o menor registro que você consegue ter no seu cromatograma. Isso vai depender naturalmente do sistema de detecção que você está utilizando, tá. Quanto mais rápido, quanto maior for a taxa de aquisição, menor vai ser o seu pixel e assim por diante. Então quando a gente faz a quimiometria, você tem várias opções em termos de entrada de dados. Você pode trabalhar com uma tabela de composição, você pode trabalhar com pixel, você pode trabalhar da melhor forma que for possível. No caso, a gente acaba trabalhando com o pixel, porque tem muita informação que a gente viu que acaba se perdendo durante as etapas de integração. Principalmente quando você tem a ocorrência de picos muito intensos no seu cromatograma e, e você tem vários picos de intensidade muito baixa perto da relação limite, né, entre relação sinal-ruído. Tudo bem? Mas quando a gente pensa em pixel, a gente acaba encontrando alguns desafios, né, interessantes em termos de detectores, porque tem muitos detectores que não geram uma taxa de aquisição, inteira. Por exemplo, ao invés de gerar 50 Hz, ele acaba gerando 50,25, tá. Isso não quer dizer que ele vai gerar um quarto de espectro ao final dessa corrida, isso só quer dizer que talvez para aquela duração, para aquela a duração da sua análise cromatográfica, vai ter um espectro a mais. Então esse espectro ele é inteiro,
mas ele não saiu com ele não vai ser múltiplo do seu tempo de análise, tudo bem? Mas você não vai ter um quarto de espectro no fim do dia. Ou você pode ter detectores onde a taxa de aquisição não é constante. Isso vai ser cada vez mais comum, principalmente quando a gente pensa em dispositivos que funcionam como C-Trap, né? Então, no Orbitrap, que tem o C-Trap, a taxa de aquisição depende com a intensidade do pico. Porque a gente trabalha com uma população fixa de, por exemplo, 1 milhão de íons, né, sendo analisados continuamente. Então, se você tem uma região do seu cromatograma que é só linha base, é natural que você tenha menos íons. Então, é natural que demore mais para você atingir essa população de 1 milhão de íons. Então, a taxa de aquisição ali vai ser mais lenta. Quando tem um pico eluindo da sua coluna, é natural que o número de íons chegando na C-trap seja maior. Então, ele vai precisar de menos tempo para encher a C-trap para alcançar esse valor de 1 milhão. Então, à medida que seu pico vai eluindo, ele começa a aumentar a taxa de aquisição. Quando terminou de eluir o pico e você volta para a linha base, você tem uma taxa de aquisição mais lenta. Isso é normal, porque isso não prejudica a reconstrução do seu pico. Isso é só um mecanismo do seu analisador de massas, né? Mas, quando a gente vai trabalhar com o pixel, é muito importante que a gente consiga contabilizar essas variações que acabam variando de amostra para amostra. E a gente não quer que essas variações interfiram na nossa análise estatística. Então, quando a gente tem uma taxa de aquisição quebrada, né, não inteira, na verdade, quando a gente vai processar o cromatograma bidimensional, esse é o tamanho do vetor em vermelho que a gente esperaria ter, e esses são os valores que a gente realmente tem. Então, uma abordagem para resolver isso é introduzindo pixels mortos, digamos assim, pixels que não têm informação para fazer essa correção, que é o que a gente chama de padding em inglês. Esses valores, eles podem ser zero, mas geralmente a gente chama eles de NaN, né, que é not a number. Literalmente é um pixel morto. São células vazias só para a gente poder fazer essa indexação da informação química. Então, só para ilustrar, à sua esquerda a gente tem um cromatograma de GCGC, de uma amostra corrigida. Então, esse é o padrão, esse é o perfil de eluição que a gente espera para os nossos inelcanos. E quando você não corrige isso, veja que você traz uma inclinação para o seu cromatograma. Aí a gente pode confundir isso com um padrão de diluição, mas muito pelo contrário, não é, né? A gente espera esse padrão de diluição um pouquinho mais vertical para os nossos N-alcanos. E quando você tem essa diagonal aqui é porque alguma coisa está acontecendo e geralmente isso está relacionado com a taxa de aquisição não inteira do seu detector. Para o Orbitrap já é um pouquinho mais interessante, porque cada modulação ela não vai ter o mesmo comprimento. O comprimento do seu vetor, né, ou o número de aquisições vai depender da intensidade. Quanto mais intenso for os picos dessa determinada região, mais pontos, mais pixels você vai ter. Quanto menos intenso, menos pixels você vai ter. Então a gente tem que... A informação química está aqui, não me entenda mal. Mas a gente precisa padronizar isso para que a gente possa comparar os cromatogramas e espectros entre amostras, né? Então, de novo, em vermelho é o que a gente esperava, em verde é o que nós temos, e a gente consegue, na verdade, reamostrar esses dados para fazer esse ajuste, né, que é o que a gente chama de resampling. Tem outros parâmetros também, tem outras formas de resolver isso, também otimizando o método, mas esses são métodos de correção que a gente faz no pós-processamento dos dados. Então, aqui é só para ilustrar, isso é o que a gente esperaria, né, de um cromatograma de diesel, isso é que a gente acaba observando se você não tiver essa correção. Então, é um cromatograma que você praticamente não consegue interpretar, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa indexação correta dos dados. Bom, essas duas questões foram abordadas, né, com soluções no pós-processamento de dados, mas a gente pode também mitigar a ocorrência desses efeitos na aquisição dos dados, de uma forma fazendo um ajuste mais fino dos parâmetros do espectrômetro de massas, por exemplo. Então, na verdade, você consegue fixar um tempo de injeção e que isso vai independer da população. Então, ele sempre vai injetar num determinado período de tempo. Então, você pode fixar, por exemplo, com 13, 14 milissegundos, e assim você consegue gerar uma taxa de aquisição constante. E você consegue condicionar a resolução do instrumento em função dessa taxa de injeção também. Então, você consegue ter esse balanço esse equilíbrio, né? Entre taxa de aquisição, resolução de massa
e sensibilidade, né. Então aqui a gente tem alguns gráficos característicos, né, que foram obtidos para o nosso instrumento, né, para o Orbitrap. E que é só para mostrar são os dados, são os cromatogramas de nafta e diesel. A gente acabou trabalhando com amostras bem diferentes, com intensidades e composição bem diferente, e sem nenhuma correção no pós-processamento, né. Então, só para mostrar que a gente consegue também padronizar a indexação da estrutura de dados, através de simples, mas através de uma configuração adequada do método, do instrumento. Bom, e o que a gente quer fazer com toda essa informação química? Bom, a gente queria montar um modelo preditivo que fosse independente de volatilidade, porque quando a gente consulta a literatura, tem muitos modelos para petróleo, tem outros modelos para diesel, tem outros modelos para gasóleo, nafta e assim por diante. E o que incomodou a gente é que talvez a gente gostaria de tentar, construir um modelo que fosse o mais unificado possível, que pudesse prever propriedades de nafta e diesel e petróleo bruto em uma única análise. Então, que a gente conseguisse fazer essa previsão em função da sua composição, mas independente da volatilidade. Independente se é um corte mais leve, se é um corte intermediário, ou se é uma fração mais pesada de petróleo. Então, naturalmente que a informação composicional estava aqui, né, a gente consegue olhar esses gráficos de Van Crevelen, e aqui no Van Crevelen você consegue ver que esses pontinhos parece que eles estão evoluindo com o mesmo coeficiente angular, né. Então, cada linha dessa, na verdade, é uma série homóloga. E esses pontos mais externos aqui são os componentes da série homóloga com menor número de carbono. E à medida que você vai aumentando o tamanho da molécula, ou aumentando o número de carbonos, você vem diminuindo essa relação nitrogênio e carbono. Então, os componentes mais pesados estão aqui, os componentes mais leves estão aqui. E aqui a gente está diminuindo o número de nitrogênio, né, quando a gente vem daqui para baixo. Mesmo para oxigênio, mesmo para enxofre. Bom, é natural que essas relações não sejam lineares, né, então a gente acabou trabalhando com redes neurais, e redes neurais, a vantagem é que você consegue estabelecer, né, essas correlações mesmo que a propriedade de interesse e a sua matriz de dados não seja linear, né. Então, acho que um ponto muito importante das redes neurais, né, é que a gente acabou mudando a forma como a gente faz a seleção dos dados, né, para calibração e validação. A gente acabou trabalhando com o algoritmo de duplex, para ter uma melhor cobertura no nosso espaço amostral em termos de propriedades. E o mais importante é que a gente fez esse modelo 101 vezes, porque quando você trabalha com redes neurais, o modelo sempre sai um pouco diferente. É muito difícil de você ter 2 modelos idênticos, né. Então a gente acaba trabalhando com 101 modelos, a gente trabalha com o modelo mediano para fazer as previsões. Bom, isso, né, que a gente chama é uma otimização bayesiana. Então, no caso, a gente optou por trabalhar com a mediana, então a gente faz essa modelagem 101 vezes, e a gente definiu as funções de ativação e peso e bias, enfim, para tudo buscando, o melhor ajuste, né, a melhor modelagem, mas lembrando que a gente sempre tem 2 etapas, né, a gente tem a etapa de calibração, a gente tem uma etapa de validação externa, que às vezes também é chamada de teste cego. E aqui nós temos os resultados, né, em vermelho são os dados usados na calibração, em amarelo é a validação externa, né, são amostras que não foram usadas na calibração, que a gente pode chamar de teste cego também. Em verde é efetivamente teste cego de amostras que foram cedidas pela companhia. Então, a primeira propriedade que a gente modelou foi a densidade, né, ou o grau API. Então, esses são os nossos resultados. Depois a gente modelou o teor de enxofre. É natural que, para as amostras que a gente não tinha amostras com teor de enxofre muito elevado. E depois, teor de nitrogênio. Então, a partir de uma única análise cromatográfica, você consegue extrair essas 3 informações, e a gente começa a ver também que tem uma certa dispersão nos dados, que justamente acaba revelando algumas deficiências de métodos oficiais, que muitas vezes eles podem ser laboriosos, e a própria incerteza do método de referência já é grande, né. Então a ideia é que esses modelos se tornem cada vez, mais mais assertivos à medida que você vai, alimentando eles com mais cromatogramas, né. Ou você vai melhorando a precisão, perdão.
E a ideia aqui era diferenciar, né, entre nitrogênios totais e nitrogênio básico. A gente consegue fazer isso também e foi algo muito interessante, porque veja, a ideia nunca é substituir, né, os métodos oficiais, mas sim trazer uma ferramenta complementar. Bom, aqui é só um sumário dos resultados. E o estudo de caso 2. Aí eu já estou vendo que o meu controle de tempo está péssimo, professor Fracasso, então eu vou me policiar aqui. Nesse contexto dos estudos que a gente estava fazendo, a gente também, muito recentemente, né, já vai fazer 1 ano e meio, que a gente decidiu começar a trabalhar com essa parte de química ambiental, mas a gente focou, né, a gente foca até hoje na qualidade de ar. Então, quando a gente pensa em qualidade de ar, a gente tem o ozônio, e realmente o ozônio, a presença do ozônio é muito benéfico quando ele está na estratosfera, que corresponde a mais de 90% de todo o ozônio presente na atmosfera, né, porque ele tem um papel de filtro de ultravioleta. Mas quando ele está aqui numa, numa região mais superficial, né, que corresponde a menos que 10%, na verdade ele é muito danoso à nossa saúde por causa da sua alta reatividade. Então, esse ozônio antropogênico, né, que é emitido aqui em nível superficial, é estimado que ele gere cerca de 700 mil mortes por ano. E esse ozônio superficial, na verdade, ele é formado, né, justamente por causa dessas emissões primárias, né, essas emissões antropogênicas, né, os compostos orgânicos voláteis, das nossas atividades, mas uma das principais fontes é justamente meio de transporte. Meio de transporte que utilizam combustão. Independente se é gasolina, diesel, se é álcool hidratado, todos eles vão gerar VOCs, né, compostos orgânicos voláteis, e esses compostos orgânicos voláteis, na verdade, a gente tem uma lista aqui no laboratório de 183 compostos, todos catalogados com a sua reatividade máxima para a formação de ozônio, né. Então, na verdade, essa formação ela é assistida pela radiação ultravioleta, e a gente vê que esses compostos insaturados têm os maiores níveis de reatividade. Então, eles formam a maior quantidade de ozônio por grama de composto que é emitido na nossa atmosfera, né? Então, a gente tem uma boa estimativa da nossa emissão veicular muito importante. Bom, nesse contexto, o CONAMA e o IBAMA têm trabalhado junto, a CETESB tem tentado atuar também para desenvolver uma legislação brasileira, mas a nossa legislação brasileira, e eu digo isso com todo o respeito do mundo, a gente está no programa do Proconv, né? A gente já está caminhando para o L8, que é o nível 8, que vai ser implementado em 2029, mas todos os nossos níveis de emissão, eles são baseados em 3 estudos. O primeiro estudo de 2012 da Volkswagen, na verdade, eles mandaram um veículo para os Estados Unidos, para a Califórnia, para fazer caracterização. A gente tem a GM também, que mandou o veículo para fora do país para fazer caracterização. E a gente tem a UFRJ, que trabalhou com um número bem reduzido de veículos e experimentos também. Então, veja, é interessante que a nossa legislação, em nível federal, seja pautada num estudo um pouquinho mais abrangente, mais compreensivo, um maior número de veículos, né? Que você não dependa de medidas feitas no exterior, mas que você tenha uma tecnologia, uma metodologia brasileira e que a gente possa efetivamente ter uma representação mais adequada do cenário, né? Dos modelos que foram homologados no Brasil e que estão realmente circulando no Brasil, né? E também para as nossas condições de homologação, em termos de tráfego em regiões urbanas e tráfegos em regiões rurais. Então, muito recentemente, né, isso começou agora esse ano, em 2023, e vai até 2024, efetivamente, as análises, a gente tem esse termo de cooperação com a ANFAVEA, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, justamente para trabalhar, né, fazer esse meio de campo com as montadoras e indexar, né, os níveis de emissão de 14 veículos que foram homologados recentemente aqui no Brasil, né, que estão autorizados para venda. Então, a expectativa é que a gente gere um relatório unificado, que seja entregado em 2025, para a gente poder implementar uma nova legislação e novos níveis de emissão para L8 já em 2029. Bom, sobre o método, a gente está trabalhando com a Gandini, com o Centro Tecnológico Gandini, eles ficam lá em Salto. Então, todas as condições de testagem, a gente está seguindo a NBR 6601, que é o método que é utilizado para fazer a homologação dos veículos que são vendidos aqui no Brasil.
E a ideia é que a gente faz a coleta dessa emissão veicular aqui do gás de escapamento, e esse gás de escapamento, na verdade, ele é diluído aqui com ar ambiente, e a gente tem essa bancada de coletas que vai coletando a emissão veicular aqui nesses sacos, né. Esses sacos não na verdade, não é qualquer material polimérico, tem que ser um material perfluorado, que é justamente para você ter uma boa inércia química e para você não degradar os compostos oxigenados, principalmente os os aldeídos, que são um pouquinho mais problemáticos, né. Então a gente tem essa etapa de coleta aqui, dentro das mesmas condições de homologação, né. Então você tem a partida frio, partida quente, você tem condições de variadas velocidades, com acelerações, declínios, que é justamente para simular as condições de circulação dos nossos veículos utilitários, né. E muito importante é não só fazer a coleta, padronizar, né, o processo de coleta, registrar a taxa de diluição, temperatura e volume, quilometragem rodada, mas também sempre fazer um branco. Então, para toda a coleta que a gente está fazendo da emissão, a gente está fazendo um branco do laboratório também, que é justamente para ter esse controle, para não ter falsos positivos, né. E lembrando que todo o material de escapamento que não é coletado aqui, na verdade, ele é direcionado para fora da unidade, né. Então a gente não tem essa recirculação. E honestamente, isso é um trabalho manual, não sou eu que faço mais isso, mas eu fiz isso no começo, e é um pouco assustador ter um carro rodando a 100 quilômetros por hora do seu lado e você em pé aqui olhando as bags, né, olhando as válvulas. Não tem para onde correr, né, ou eu me penduro aqui nesse tubo de inox. Bom, então a Gandini, né, o centro tecnológico está aqui em Salto, então dá mais ou menos 60, 70 quilômetros até a Unicamp. Em média, a gente recebe 6 amostras por dia, em média. Tem dias que a gente recebe menos, tem dias que a gente recebe até 18 amostras. E ao total desse projeto, né, até o ano que vem, a gente estima já ter feito 394 análises referente a esses 14 veículos que foram cedidos, utilizando tanto o etanol hidratado quanto o gasol, né, o A22. Bom, para fazer essa coleta, todo o material que é coletado na Gandini, imediatamente após o término do ensaio lá, eles são enviados para a Unicamp, então esse trajeto leva entre 40 e 60 minutos. Hoje foi um pouquinho mais desafiador, a gente teve que encontrar a transportadora ali perto do Aulus para poder receber as amostras, mas em geral a gente tenta padronizar esse controle, né, para justamente a gente poder já fazer a amostragem dos compostos voláteis assim que acaba o experimento, né, minimizar esse tempo. Então a gente trabalha com esses tubos de desorção térmica, a gente trabalha com 3 materiais, né, aumentando a força do material adsortivo. Então a gente tem o conteúdo do Tedlar e a gente percola isso, né, utilizando uma bombinha de vácuo. Essa bombinha de vácuo é do tamanho de um iPhone, de um Samsung, tá, ele é bem pequeno mesmo, e a gente acaba coletando, amostrando 500 ml desse bag a uma taxa de 20 ml por minuto. Aí depois de fazer isso, a gente traz aqui para a bandeja do dessorvedor térmico. Então, o que esse sistema faz, na verdade, ele vai purgar o tubo para remover oxigênio e umidade residual com gás de arraste, né, que no caso vai ser o hélio, e depois ele vai aquecer o tubo a 250 graus Celsius, e ele vai trazer isso para esse componente do meio. Esse componente do meio, ele tem um cold trap, que é mantido a menos 20 graus Celsius, que tem o intuito de focalizar os picos, porque essa distorção ela é relativamente lenta, né? Ela leva 10 minutos para acontecer. Então isso geraria picos cromatográficos muito largos. Então você tem uma cold trap para focalizar esses picos durante a distorção térmica, e depois você aquece isso para 295 para efetivamente injetar e transferir isso para o cromatógrafo a gás. E essa daqui é a programação do nosso forno e essa é a condição do quadrupolo, né? Mais especificamente, a gente está trabalhando com a GC-GC de frações parciais, então 2 colunas complementares. A primeira coluna é para fazer uma análise adequada da fração de C4 até C12, e essa segunda coluna aqui é uma coluna plot, né, então ela não é empacotada, mas ela tem essas partículas imobilizadas na superfície, que é justamente para fazer essa análise de C1 a C3. Então a análise começa, né, fazendo a distorção térmica, ele vai passar pela coluna 1, então é natural que os componentes de C1 a C3 não sejam bem resolvidos,
É por isso que a gente transfere essa fração para a coluna 2, e imediatamente após essa transferência de C1 a C2, de C1 a C3, aqui para a coluna 2, a gente faz o chaveamento da válvula e joga de C4 em diante. A gente diverge o restante, né, de C4 em diante por massas. Então, de C4 em diante, a gente tem uma boa resolução cromatográfica utilizando essa primeira coluna, e essa fração de C1 a C3, incluindo o formaldeído e o metanol, eles são resolvidos aqui nessa coluna plot, e fazendo a detecção no ionização em chama. Alguns resultados, né? Esse daqui é um resultado que eu acabei trazendo, mas em termos de concentração, em geral tem ficado aqui na faixa de ppbc, então a gente expressa isso em função do corrigido pelo número de carbonos, pelo menos quando a gente está rodando com gasolina, uma das principais emissões são os compostos aromáticos, né? Então tem o tolueno, esse trimetilpentano, benzeno, 5-pentadieno, o xileno, por exemplo, e esses etilmetilbenzenos, né? Esses são os principais componentes presentes. Quando a gente trabalha com álcool hidratado, é muito comum ver o resíduo de álcool não queimado, também bastante aldeído sendo formado. Butano também. Bom, aqui eu descaracterizei. No momento que a gente está no projeto, esses dados ainda são confidenciais, mas aqui é só para trazer uma ideia de nível de emissão, tá? Então, esses são os níveis de emissão que a gente acabou trazendo, medindo experimentalmente, e a gente, naturalmente, que a gente tem a referência, mas que eu acho que eu gostaria de deixar em termos de preocupação é porque os níveis de emissão atuais estão muito próximos do limite máximo permitido pela legislação vigente, e o que me preocupa é que esses catalisadores perdem muita eficiência, principalmente quando você chega ali depois de 60, 70 mil quilômetros rodados, o processo catalítico se torna muito ineficiente. Então, os níveis de emissão dos veículos que realmente estão rodando no Brasil hoje, eles são muito maiores e são muito mais preocupantes do que os níveis que a gente está determinando. Porque, veja, esses níveis que a gente está determinando são de veículos que foram fabricados único e exclusivamente para fazer esses ensaios. Assim que a gente termina o ensaio e que o veículo é homologado, ele é destruído. Então, são veículos novos com catalisadores novos. E a gente sabe que a realidade brasileira é muito diferente. Nós temos muitos veículos que estão com mais de 70 mil quilômetros rodados e que não trocou o catalisador. Então, o nosso nível real de emissão é muito mais preocupante, e em termos de qualidade de ar, eu acho que a gente está num cenário. O que a gente mede hoje, o que a gente usa, né, para montar a legislação, tá um pouco. Tem uma diferença do que a gente observa na prática, na realidade. Né? Bom, e formas de melhorar essas detecções, eu estou chegando já ao fim, professor Fracasso, é porque uma das preocupações ao desenvolver esse estudo é porque a gente utiliza ionização em chama, né? Ou até mesmo o próprio espectrômetro de massas, e aqui em vermelho a gente destaca o fator de resposta do ionização em chama por uma série de compostos. E o que preocupa a gente é que a gente utiliza a ionização em chama para determinar formaldeído e para determinar os outros hidrocarbonetos, e o fator de resposta dele é muito diferente. Então, o método que a gente utiliza hoje é baseado no CARB da Califórnia, onde você atribui um único fator de resposta para todos os compostos voláteis. E a gente sabe que isso na prática não é verdade. Então, o esforço que a gente está fazendo hoje, o esforço em termos de Instituto de Química Unicamp, é procurando reatores pós-coluna que possa normalizar esse fator de resposta para que a gente possa traçar um cenário mais real do que a gente está separando e detectando no nosso instrumento. Então, a gente está trabalhando com a Polyar, que na verdade eles têm um reator pós-coluna, que é impresso 3D. Então, eu acho que é um sistema de sinterização muito interessante, né, de 2 estágios, onde primeiro ele queima, né, todos os analíticos que estão chegando, iluindo da coluna, então ele queima e converte para CO2, e isso daqui, na verdade, a gente tem uma catálise heterogênea, e no segundo estágio a gente reduz o CO2 para metano. Então, no fundo, o que você detecta é sempre metano, e isso acaba padronizando muito mais o fator de resposta, e isso realmente seria muito interessante para essas normas que acabam regulando emissão veicular.
Um outro ponto que a gente tem um pouco de preocupação é quanto à dependência do espectrômetro de massas. O que a gente viu experimentalmente é que o fator de resposta do espectrômetro de massas, ele pode variar muito, e essa variação vai depender muito da rotina do laboratório. Então, se é um laboratório de rotina e que você talvez não tenha um quadro técnico muito bem treinado, pode ser que essas oscilações sejam um pouquinho, a amplitude dessas oscilações sejam um pouco maiores do que a gente gostaria, e isso pode trazer desvios na metodologia. Porque senão isso acaba exigindo muita parada de máquina, justamente para fazer limpeza de fonte de ionização e coisas afins, para a gente justamente ter esse cuidado. Então o que a gente tem conversado é de utilizar um sistema de espectroscopia de absorção na região do ultravioleta, mais especificamente nessa região do ultravioleta vácuo, né, de 120 até 240 nanômetros, para fazer a caracterização, a identificação, né, de compostos, mas principalmente desses VOCs em emissão veicular. Então, só a título de curiosidade, quando a gente está nessa região de 120 a 240 nanômetros, a gente está monitorando essas transições eletrônicas, sigma, sigma antiligante, pip antiligante, eletronoligante, sigma antiligante, então praticamente ele é um detector universal, né? E ao contrário do espectrômetro de massas, a gente consegue ter um bom controle da absortividade molar, né, para que ele fique ali na região entre 0 e 1, para que você tenha essa linearidade da lei de Lambert-Beer. A título de curiosidade, né, isso aqui é uma amostra de nafta, e aqui a gente tem o cromatograma, né, então na verdade esse sinal ele é a absorção na região do ultravioleta vácuo, né, também chamado de VUV ou VUV, e para cada pico integrado aqui a gente vai ter uma área e a gente tem um espectro ultravioleta associado. E esse espectro é incrivelmente poderoso para fazer a identificação de hidrocarbonetos, né, para fazer a diferenciação de hidrocarbonetos saturados, ramificados, olefinas, cicloalcanos e principalmente os aromáticos, né. Então a gente realmente acha que esse detector espectral, a gente realmente acha que ele tem um potencial muito interessante para ser uma alternativa mais amigável para análise de rotina, né, principalmente dentro desses escopos de métodos oficiais. Inclusive a GCVUV já tem um método oficial STM, que é para fazer análise piona de combustíveis, né, de gasolina, querosene e diesel. E, por fim, 2 últimos slides eu fico quieto. Indo para a metabolômica, eu vou pedir perdão, porque esse slide é muito recente, essa pesquisa ainda é muito recente, mas a gente pegou tudo que a gente aprendeu com esses ensaios de emissão veicular, em termos de trabalhar com distorção térmica, e a gente aplicou a gente está tentando, obter uma acreditação, entre aspas, para poder fazer análise de ar exalado. Então, na verdade, isso começou, né, com um projeto com o pessoal da biologia e da FCM, na época do Covid, e a gente está fazendo alguns aditivos e expandindo para ver provas de conceito, né. Então, para passar nessa acreditação, existe um teste que é chamado de Peppermint Test, que é a hortelã-pimenta, né, em tradução. Então você ingere essa cápsula, né, manipulada de hortelã-pimenta, espera algumas horas e, você precisa detectar alguns terpenos que são metabolizados no nosso sistema após essa injeção. E esses terpenos, né, essa detecção, na verdade, ela tem taxas de decaimento muito características. Então, para você ser acreditado para fazer essa análise de ar zelado, você tem que passar no Peppermint Test. Então, a gente manipulou esse comprimido de hortelã-pimenta, e aqui, né, nós temos, regiões expandidas do cromatograma, destacando pineno, beta-pineno, e esses compostos em especial, principalmente a mentona, mentofurana e esse composto aqui, que na verdade, você precisa observar essas curvas de decaimento aqui, quando você tem a ingestão desse peppermint do hortelã-pimenta, né. Então, essas constantes, né, de decaimento, elas são muito características, são reportadas na literatura, e é uma forma de padronizar e identificar se existe algum furo na metodologia para fazer ajustes, né. Então a gente tem caminhado para isso, hoje a gente tem uma metodologia para fazer a coleta do ar zelado, a gente utiliza, na verdade, os bags desse projeto anterior com a Anfávia,
para fazer a coleta do ar exalado, e a gente já tem a metodologia para fazer a caracterização, e agora a gente está trabalhando para buscar algumas aplicações na parte de repente, de doping ou na parte de toxicologia para fazer essa análise de ar exalado. Bom, pessoal, esse aqui é só um cromatograma de ar exalado. Tem bastante coisa, é bem interessante, mas eu vou ficar por aqui e eu gostaria só de estender meus agradecimentos ao INCT, à unidade que me acolheu e a todos os meus colegas e alunos que realmente tornam essa jornada muito gratificante. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Muito boa a apresentação, né? Eu acho que os presentes aqui agora entenderam um pouco por que o Leandro já tem tantos prêmios na carreira, né? Fantástico trabalho, Leandro, e eu fico bastante contente de ver também assim, o nível de profundidade que você está alcançando na sua pesquisa, negócio impressionante. Parabéns aí pelos seus trabalhos, né? Tem alguns comentários aqui no chat, né? O pessoal está mandando, né, parabéns, né, para você, o Dozil mandou os parabéns. E eu queria abrir para perguntas, né? Alguém gostaria, né, de fazer alguma pergunta para o Leandro? Já temos aqui Silvio. Pode perguntar, Silvio. Boa tarde, professor. Meu nome é Silvio, eu trabalho na Petrobras e faço meu doutorado na Unicamp, no IQ. Eu gostaria de saber se você fez essa técnica de GCGC para água produzida, que é um problema nosso, e se você também fez alguma análise de bioóleo com GCGC, que é um problema da minha tese. Obrigado. Sim, a gente tem trabalhado bastante com o pessoal de reservatórios e a antiga gerência de química para caracterização de ácidos naftênicos em amostras de água produzida, até no próprio óleo, né? Buscando entender quais ácidos acabam influenciando na estabilidade de emulsões. E a gente tem trabalhado sim com bioóleos, né, nesse contexto de tentar valorizar a biomassa, mas principalmente buscando ajudando, né, os químicos orgânicos a buscar estratégias catalíticas para fazer a conversão desse bioóleo, né, obtido por pirólise, em querosene verde e coisas afins. Mas a gente tem aplicado a cromatografia gás bidimensional abrangente para a caracterização de bioóleos, mas a gente trabalha mais em parceria com o pessoal da Federal de Sergipe, porque eles têm toda a estrutura e know-how para fazer a pirólise, e a gente assumiu essa competência de analítica, né? E agora a gente está procurando uma terceira parte para pegar esse bióleo e efetivamente converter isso para um produto, né? Uma querosene verde ou alguma coisa de interesse, mesmo que seja em escala de laboratório. Então eu vou te procurar para a gente trabalhar junto. Por favor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Silvio. Tem o pessoal se manifestando aqui, ó. Tainara Matos mandou os parabéns, a Roseli Vilaça, Luigi Darlan, Patrick Ferreira, a Venância, mandaram todos os parabéns aqui pela apresentação. O professor Dozil fez uma pergunta aqui no chat, ó. No caso dos gases automotivos, como você faz a calibração para a quantificação dos diferentes gases? Isso é uma preocupação mundial, professor Dozil, porque a gente usa o propano como padrão para a análise inteira. Você acha o fator de resposta do propano, que é o método CARB dos Estados Unidos, aí você aplica esse fator de resposta corrigido pelo número de carbonos para todo mundo. Aí por isso que é a preocupação. Álcoois, aldeídos tem um fator de resposta diferente, mesmo aromáticos vai ter um fator de resposta diferente. Então, de certa maneira, você traz um viés, né? E eu acredito, como químicos, a gente tem que fazer um esforço para tentar, por menor que seja esse incremento, tentar melhorar a confiabilidade desses métodos oficiais, né? Obrigado, Leandro. Hansa Mora mandando os parabéns também. Alguém quer fazer perguntas? Podem levantar a mão aí ou fazer a pergunta aqui no chat, né? Se alguém não quiser perguntar ou abrir a câmera ou o microfone, pode perguntar no chat também. Leandro, tem uma lista de perguntas para você. Mas na verdade não, brincadeira, vou fazer só algumas aqui.
Uma coisa que eu sempre fiquei assim confuso, né, quando você faz acoplamento de separação, uma técnica de separação com massas, né, é justamente a possibilidade de ocorrer a não eluição cromatográfica, a não separação cromatográfica, né, e ter a coeluição de compostos, né, chegando lá na entrada do espectrômetro. Na verdade, qualquer tipo de detector, né, mas aí no caso particular do espectrômetro, né. O espectrômetro ele tem realmente um poder, né, de separação já também que é fantástico, né, mas pode ocorrer também, em algum caso, você ter, por exemplo, duas moléculas chegando no setor de ionização do espectrômetro e isso levar, por exemplo, à interpretação de que são dois fragmentos de uma molécula maior que chegou no espectrômetro? Pode acontecer. Por isso que eu sou muito relutante de. Eu sempre falo que se você vai trabalhar com técnicas refinadas, trabalhe no ótimo das duas técnicas. Não chame não chame uma das partes de inlet. Perfeito. Tente otimizar os Então, é dois. um injetor, né? Um injetor É, cromatográfico. Mais uma pergunta. Eu acho legal também, né, que as pessoas assim percebam, né, que mesmo a gente sendo colegas do Leandro aqui, né, de quase de porta aqui, a gente não conhece também todos os trabalhos que estão sendo executados, né? Isso é uma coisa super interessante, né, que a gente venha a conhecer os trabalhos justamente quando a gente tem essas oportunidades de ver apresentações, em congressos, ou em seminários, né? Isso é muito importante, né? Que a gente conhecer os trabalhos, né, dos próprios colegas aqui, né? E eu agradeço a oportunidade de ter o contato aí com o seu trabalho, Leandro. eu que Esse, agradeço. esse trabalho recente seu, né? Eu tenho conhecimento dele, mas eu não sei dos resultados, né? Da análise aí de emissões veiculares, né? Bem importante, interessante. É uma pergunta técnica, né? Naquele pack que você usa, né, para fazer a concentração dos gases lá e depois fazer a desorção, né? O, Tem relatado já, ou você já tem consciência de que pode ter, assim, alguns compostos que não são aprisionados lá? Como que você aborda, né, a possibilidade de não ter de ter compostos que não são aprisionados, né, lá naquele trap? Durante o desenvolvimento do método, é comum que a gente trabalhe com 2 ou até 3 traps ligados em série no desenvolvimento, porque daí se ocorrer de algum composto mais volátil não ser aprisionado no primeiro tubo, aí você pode ter um outro tubo muito mais forte para ficar de testemunha. Se chegar alguma coisa no outro tubo, é porque você está com deficiência na amostragem, né? Então, isso realmente foi feito, e no fim a empresa que fornece os tubos, a Marques, eles já têm uma mistura de 3 adsorventes próprios para essa metodologia, né? Que eles Uhum, chamam de TO15, da EPA. certo, perfeito. E Então, eu não sei, pode falar. perdão. Não, eu só ia falar para quem faz importação direta via FAPESP ou via alguma FAP, a Restec, ela tem um programa acadêmico que todo mundo que é de universidade tem um desconto que varia de 40% a 30%. Aí se você faz importação direta é interessante você cadastrar criar uma conta acadêmica, porque daí sai muito mais em conta. Perfeito. Pessoal, mais perguntas? Só mais um comentário aqui. Então, Leandro, você está querendo acabar com todos os métodos ASTM, é isso? Não, quero Brincadeira. fazer alternativas. Alternativas. Não sei se tem mais perguntas aqui, Leandro. Não estou vendo ninguém se manifestar aqui. Essa coisa de ultravioleta eu achei muito interessante, porque a gente, às vezes, parece que a gente fica refém, né, do espectrômetro de massas. Sim. E eu não estou questionando o mérito da espectrometria de massas, mas existem outras alternativas por aí, né, que às vezes a gente acaba negligenciando. Agora é curioso você ter comentado ali no finalzinho, né? Que justamente a gente tem a espectrometria, a espectroscopia, né, de absorção no VVIS, como sendo uma técnica que não traz muita informação espectral, né? E você comentou, né, que no caso de aplicações aí acoplado a GC, né, é uma coisa interessante, né? A informação espectral, né, do VVIS.
Do UV, né, no caso seu, né? Sim. É bem interessante esse comentário, né? Porque é justamente o contrário, né? Que a gente... Pô, você tem um espectrômetro de massa, né? Você está querendo mover para a informação espectral de UV, né? É até uma coisa, assim, interessante de ouvir, né? Só para fechar aqui o webinário, acho que o pessoal também já está ficando cansado, já são 20 para 6, né? Leandro, para onde está indo essa área? Qual que são a previsão aí, né, de evolução, de acoplamento GC-GC? Para onde que estamos indo? Eu acho que na GC vai ter bastante técnicas sendo redescobertas, né? Que saem dessa alçada da espectrometria de massas. Então, essa parte já tem bastante coisa com mobilidade iônica, mas só mobilidade iônica para GC. Tem infravermelho médio chegando para GC também. São coisas bem interessantes. Muito bem, a Natane também está mandando aqui parabéns pelo trabalho. Bom, pessoal, vamos então ficar por aqui. Vamos agradecer, né, novamente aqui o professor Leandro. E, Leandro, obrigado aí Parabéns, né, pela trajetória, né, que você teve até agora, e obrigado pela disponibilidade de apresentar o seminário aqui para o INCTBio. E lembrando aqui, né, que a gente coloca depois essas apresentações dos webinários disponível no canal do YouTube do INCTBio. Então, se vocês tiverem depois interesse, a gente está um pouquinho atrasado aqui para inserir os vídeos lá, mas a gente vai colocar todos os webinários no nosso canal. Então, se vocês quiserem depois rever, né, acessem lá o INCTBio no canal do YouTube. Então, pessoal, obrigado aí pela participação, né, pelo interesse aí no seminário, e ficamos, então, nos vemos no próximo. Talvez o próximo, acho que ainda vai ser ainda esse mês, né, porque a gente teve um probleminha de data, que era para ser o do Leandro em setembro, e acabou sendo no comecinho de outubro. Então, talvez a gente tenha mais um agora em outubro, tá bom? Obrigado aí. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Nos vemos aí no próximo. Abraço. Tchau.